Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo, aonde você se encontra, em qualquer lugar deste planeta Terra, aonde você se encontra neste momento, que a graça de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus esteja aí contigo, com a sua família, hoje e eternamente. Primeiramente, damos graça a Ele, a força criadora de todas as coisas. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é o único Deus. Agradecemos a Ele porque, mais uma vez, nós estamos aqui e vamos gravar mais uma semente de luz. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos, capítulo 9. Bem-aventurado os mansos e os pacíficos. No nosso estudo, nós já analisamos o livro dos Espíritos, o segundo Consolador prometido por Jesus. 1019 pergunta e resposta. Kardec, o professor, ele dividiu em 4 partes: lei da criação, lei moral, lei do trabalho e lei do progresso. Kardec estudou os 4 evangelistas do Novo Testamento: Marcos, Mateus, Lucas e João. Codificou, dividindo em 5 partes. A 5ª parte é a parte moral. Nos 4 primeiros capítulos do nosso estudo, nós falamos da lei do trabalho. Agora nós estamos gravando a lei moral. Primeiro, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos e os que choram. E perguntamos: por que você chora? O segundo, capítulo 7, os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Nós explicamos, segundo a luz da doutrina dos Espíritos. O capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Nós explicamos o que é pureza. Agora estamos gravando o capítulo 9, mansos e os humildes. Quem são? Vamos analisar o nosso estudo, renascer para uma vida melhor, a semente de luz. Nós fazemos a pergunta: por que é que a igreja, através dos homens, não obedece, não aceita a doutrina, o ensinamento do Criador? No começo, no dia da criação, Deus criou o homem e disse ele: macho e fêmea. E abençoou e ordenou: crescei e multiplicai. Percebe? Deus não exigiu nada. Deus abençoou. Deu livre-arbítrio de eles escolher entre o bem e o mal. O homem e a mulher foi criado no mesmo dia, o macho e a fêmea. A igreja não aceitou. A igreja então criou a sua tese. O Deus da igreja
precisou pegar o barro com as mãos, porque a igreja é isso, é materialista. Criou o homem. Depois tirou um pedaço do homem, fez a fêmea para denegrir, para humilhar, para colocar a mulher inferior. Ele não abençoou o homem, mas colocou sobre ele, primeira coisa, criou uma oposição a Deus. O homem já nasceu com pecado, com maldição de ganhar o pão com o suor do seu rosto e ser escravo da igreja e dessa oposição. Escravizando, porque fora da igreja não há salvação. Mas Deus enviou os 10 mandamentos. A igreja também não aceitou. A máxima da Carta Magna do Criador: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não matarás. O povo, os hebreus, estava exilado, peregrino em terras estranhas. Deus enviou Moisés, o libertador, e tirou do exílio. Colocou num estado neutro, que era o deserto. O anjo do Senhor levou Moisés e mostrou para ele toda a terra de Canaã. E disse a ele: essa terra eu dei por promessa aos filhos de Abraão. É a Canaã celestial, aonde mana leite e mel. Moisés, aquele homem que era prudente, obediente, permaneceu com seu povo durante 40 anos, rodando em círculo no deserto. Ele esperava em Deus. Ele confiava em Deus. Ele era manso e pacífico, prudente, temente ao Criador. Por isso Deus ouvia nas necessidades. Quando tinha que se locomover de um lado para o outro, o deserto, o calor é abrasador. É quase que 60 graus. Então eles viajavam à noite, porque criava-se uma nuvem de luz e o povo viajava à noite. Durante o dia, aquela nuvem tampava o sol, fazia sombra e ele descansava. Todos os dias no deserto. Quando faltou água, não tinha água. O anjo do Senhor mandou que ele ferisse a rocha. Naquela rocha nasceu uma fonte de água e saciou a sua sede. Quando faltou alimentação, durante vários tempos, Deus enviava do céu o maná celestial e os alimentava. Quando necessitaram da proteína animal, Deus enviou uma nuvem de codornizes e saciou a sua vontade. Mas como nessa vida tudo passa, aquele homem desencarnou, deixou o corpo físico. Então o seu sucessor, Josué,
apossou-se do poder, esqueceu da promessa, invadiu Jericó e destruiu, matando desde o mais velho até o bebê de colo. Foi assassinato, homicídio, seguida de roubo. E escreveu que foi Deus que mandou ele fazer aquilo. Vamos analisar. No primeiro século do cristianismo, no ano 70, o Império Romano cercou Jerusalém. Fizeram a mesma coisa com que eles fizeram com Jericó. Cumpriu-se a promessa de Jesus de Nazaré, que disse: ai de ti, Jerusalém, porque não ficarás pedra sobre pedra que não seja derribada. Para testemunho, para toda a eternidade, ainda hoje existe lá 12 metros de ruína do muro de Jerusalém. Foi o que restou para testemunhar que aquela ordem não era de Deus. Porque se era de Deus, a lei do universo não caía sobre eles. A lei da ação e da reação, a lei do retorno. Aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando disse a Pedro: Pedro, embainha sua espada, porque com a espada que você ferir, você será ferido. A lei das boas novas, do evangelho, da nova era, é a lei da sementeira. A semeadura é livre e espontânea, mas a colheita é obrigatória. Vamos agora lá no Evangelho de João, capítulo 12. Enquanto Marta e Maria e os discípulos, reunidos com Jesus na casa de Lázaro, comemoravam a vida, a alegria de estar Lázaro junto deles, porque Lázaro havia sido ressuscitado, que já tinha sido sepultado há 4 dias. Jesus de Nazaré o ressuscitou, estava ali, mais vivo do que nunca. Enquanto isso, a igreja se reunia no templo, maquinando uma maneira de matar Jesus de Nazaré. E tinha mais um problema para resolver. Agora teria que matar também Lázaro. Porque Lázaro era uma figura, era uma testemunha contundente, que a igreja estava na contramão da verdade. Que manso e pacífico era a equipe do mestre de Nazaré. Assim, eles os conseguiram condená-lo à crucificação da cruz, com mentira, com falso testemunho. Tempos depois, alguns séculos, prosseguiu a matança, aqueles crimes, aqueles assassinatos da crucificação da cruz, a morte pela cruz. Agora a igreja, com a grande cruzada, matava agora com uma cruz, mas com uma espada em forma de cruz. Mais quase 300 anos. Começou a era da barganha, da negociação, a era da indulgência, da Santa Inquisição. Para você ir para o céu, você tinha que ser cristão, não podia ser pagão, você tinha que batizar.
Mas para batizar você tem que pagar. O homem e a mulher não poderiam viver mais amigado, junto. Tinha que casar. Mas para casar tem que pagar. Fora da igreja não há salvação. Ou você está na igreja, vai para o céu, ou vai para o inferno eterno. E de lá nunca mais vai sair. Mas para ir para o céu, você tem que pagar. A célula da igreja, que saiu da igreja, eles saíram da igreja, na reforma. Só que a igreja não saiu deles. Hoje os neopentecostais não pregam nem a salvação e nem a evolução. Eles pregam a negociação. Hoje a pregação é o poder monetário. O poder, a união da igreja com a política. É juntar tesouro na terra. É o poder material. Ao contrário dos ensinamentos do Mestre Jesus. Não ajunteis para vós tesouro na terra, mas ajunte o tesouro do céu. Está na contramão da verdade. Mas em 1857, raiou-se a luz no horizonte da humanidade. Começou a doutrina da terceira revelação, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador prometido por Jesus. Ele veio nos revelar, nos libertar da igreja, do homem. E nos ensinou, nos mostrou para nós quem somos, de onde nós somos, para onde nós vamos e o que é que nós viemos fazer aqui. Agora nós sabemos o que é que Jesus veio fazer aqui. Ele veio nos ensinar o que nós devemos fazer aqui. A igreja até hoje não descobriu ainda, porque ela está sempre na contramão. Por isso que o maior problema da igreja é provar que Jesus é o próprio Deus. Percebe as pregações dele? Está sempre pregando, tentando provar que Jesus é Deus. E a segunda opção é pregar que Jesus vai voltar, porque o Jesus deles foi embora há mais de 3.000 anos e não voltou até o dia de hoje. Quando chegou o Espírito Consolador, o Espírito que consola, o Espírito que levanta o véu e mostra a verdade, a igreja também criou o Espírito Santo, denegrindo os ensinamentos do Criador. Porque no Salmo, o salmista escreve que Deus é onisciente. João Batista, João Evangelista, Jesus e os apóstolos pregam o tempo todo que Deus é onisciente. É um Deus de amor e nada existe fora deste amor. O contrário, a igreja dividiu Deus em três, criou-se a Trindade. Criou-se o Espírito Santo dela, que é o contrário do Consolador. Ele não perdoa, prega o preconceito. Com suas doutrinas errônicas, ele divide a igreja. O Jesus da igreja, ela prega que ele vai voltar, e ele tem que voltar para fazer a vontade da igreja. Porque o Jesus da igreja, ele tem que voltar para desfazer tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou. Ele tem que ser igual ao Deus que ela criou lá no Velho Testamento, quando ela não aceitou o Deus verdadeiro, criou um Deus à sua semelhança.
Este Jesus, ele vai vir, segundo os ensinamentos da igreja, vai ser o dia mais terrível de toda a humanidade. Ele vai desfazer tudo que ele prometeu, tudo que ele disse. Ele vai esquecer da última palavra que ele disse na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Não perdoa, porque o Espírito Santo da igreja não perdoa. Está nas tuas mãos o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, o nosso estudo. A internet, minha irmã, minha irmã. De hora em diante você é escravo da igreja se você quiser. Porque hoje nós temos a internet, temos a Bíblia em português, que você pode ler e entender, mesmo com as distorções da igreja. Dá para você entender muito bem. Estuda os nossos estudos que nós explicamos, sem inventar nada, sem manipular nada.